Som. Paz, galera. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Muito feliz de estar aqui trazendo uma mensagem. E, mano, que atmosfera, hein? Passaria muito tempo aqui. Você é louco. Paz, galera. Deus abençoe todo mundo que está vendo essa live, esse vídeo. Não tenho o que descrever sobre este momento de adoração. Eu creio que Deus está usando muita gente. Eu creio que Deus está tocando muita gente nesse momento. E que Deus Amém. possa continuar te Amém. tocando. Primeira coisa que a gente gostaria de falar para vocês é o porquê a gente escolheu o tema da mensagem, Atos na Terra. Como vocês viram ao longo das artes aí que foi divulgada, nós acreditamos que verdadeiramente o Senhor não possibilitou que você abrisse essa live à toa. Você que está assistindo com algum amigo, você que está nos acompanhando, ou até para as pessoas que vão ver depois, Deus não possibilitou que você chegasse e assistisse isso à toa. Ele te trouxe aqui para te lembrar daquilo que Ele quer fazer através da sua vida e daquilo que Ele pode fazer. Ele também te trouxe aqui para lembrar de como Ele quer te usar na nossa geração. Sabe, nesses tempos nós temos tido acesso a tantas lives, a igreja digital tem se manifestando. Não sei se vocês sabem, mas nesse período de quarentena e isolamento, a Bíblia tem sido o livro mais vendido. E isso faz eu e ele perceber em quantas vidas estão diante de nós, em quantas pessoas estão buscando respostas. E é aí que nós temos que mostrar a resposta para essas pessoas. Mas parece que às vezes quando a gente entra na presença de Deus, nós chegamos tão acuados, a gente sonha em como a nossa vida podia ser diferente, em como Deus podia estar nos usando. Nós pensamos em como tudo podia ser diferente. Isso é um erro. E a gente pensa em como Deus, a gente se limita a Deus ao nosso pensamento. Todos os dias nós temos a oportunidade de observar a Deus e a criação e ver tudo o que Ele fez. Mas, como eu falei, nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Talvez eu possa acreditar no que Deus pode fazer na vida do meu irmão, talvez eu possa acreditar no que Deus possa fazer através da vida da Letícia, da Emeu, da Itainá, mas quando chega para acreditar no que Deus pode fazer em mim, eu não acredito. Você tem passado por isso? Você fala assim, não, vai lá, Lê, vai lá, Gabriel, você ora, e aí, quando chegar a minha vez, eu oro, e aí chega a sua vez, você fala, não, você pensa uma ou duas vezes, mas como não? Não é pelo mesmo nome que oramos, não é pelo mesmo nome que profetizamos, que acreditamos? Por que será que é mais fácil, como eu falei, em acreditar no que Deus pode fazer na pessoa à minha volta, no pastor do YouTube, no pastor do Instagram, do que Deus pode fazer em mim e me usar? Diante disso, a mensagem de hoje vai te fazer perceber que assim como Ele usou grandes pessoas ao longo da sociedade, na Bíblia, como Paulo, Timóteo, como Ele tem usado grandes movimentos, como Ele tem feito grandes movimentos, grandes líderes e pastores têm se manifestado, Ele quer usar você, e Ele nos aceita como filhos. Através da vida e do sangue de Jesus, nós nos colocamos diante da presença dEle, com ousadia. Sabe, é viver atos na terra. Ser cristão não é somente ser um bom cidadão, ser uma boa pessoa, alguém que se conforme e fica calado. Você foi feito para ser a diferença, e aonde você estiver, ali é o seu campo missionário. E é por meio dele que cremos e fazemos obras todos os dias das nossas vidas. Diante disso, Deus quer que diariamente venhamos a ter o estilo de Atos 1:8. Como diz o versículo, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, Judeia, em toda Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Nesse momento, queria te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. Te agradecemos por essa atmosfera maravilhosa de louvor, Pai. Te agradecemos pelo renovo que o Senhor traz para a nossa alma. Te pedimos nesse momento de pregação, Senhor, nesse momento de mensagem, que vidas estejam sendo tocadas, ó Pai. Tanto aquele que tem nos assistido agora, como aquele que vai assistir depois, ó Pai. Eu oro pela minha vida e do Alê, que venhamos a ser instrumentos, ó Pai. E que o Senhor, nesse momento, venha quebrar, Pai, toda a cegueira espiritual, todo pensamento negativo, Pai. E que ao longo dessa mensagem, o Senhor nos faça amadurecer e crescer, ó Pai. E que grandes vidas possam estar sendo tocadas, ó Pai. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Assim como Gabriel havia dito, a palavra de Atos 1:8 diz claramente isso, né? Viver atos na terra, ser testemunhas do Evangelho. E assim como eu e o Gabriel, nós imaginamos que muitas pessoas já tiveram
ou ainda tem essa dificuldade de viver Atos na terra. Deus prometeu para nós essa vida, que é viver por Ele. E, Alexandre, como assim nós devemos viver por Ele? Atos 1:8 diz claramente isso, quando fala: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é isso que Deus quer de nós, viver por Ele, fazer todas as coisas da nossa vida por Ele, até os nossos pensamentos, até os nossos atos. Nós devemos ser testemunhas e levar essa testemunha da vivência do Espírito Santo a pessoas que não conhecem, onde na palavra de Deus fala confins da terra. Confins da terra não precisa ser necessariamente você ir para o Oriente Médio, você ir para a Ásia, para a China, para a Coreia do Norte. Confins da terra a gente pode também assimilar aonde a palavra não é chegada, ou aonde a palavra não é conhecida. E isso acontece, pode ser que esteja acontecendo na sua família, pode ser que esteja acontecendo na sua escola, com o seu vizinho. Necessariamente nós não precisamos ir para o outro lado do mundo para que seja confins da terra, mas e sim trazer o Evangelho da onde nós estamos. Da nossa família deve começar, da nossa igreja, pois infelizmente muitas pessoas não conhecem o verdadeiro Evangelho. Então você ser testemunha disso, a sua igreja já começa a: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E agora eu quero dizer a vocês 2 pontos fundamentais que eu estudei, que Deus falou no meu coração, para que este mandamento, sereis minhas testemunhas, seja cumprido. E o primeiro, eu falo em todas as minhas pregações e todas as minhas palavras, é algo que eu uso todos os dias da minha vida, que é: vire a chave da ousadia. Eu até mencionei isso em um tema, até falei sobre isso, e agora eu quero repetir, porque um de nossos principais obstáculos com certeza é a vergonha e o medo. O medo, ele te impede de falar do Evangelho, o medo te impede de você ser o Evangelho para as pessoas. E isso infelizmente tem acontecido muito nas pessoas aqui dentro da igreja, ou fora da igreja também. Sabe, o medo coloca na sua cabeça muitas vezes algumas frases tipo: o que meu amigo vai falar de mim se eu falar do Evangelho? Ou, e se eu não conseguir responder uma pergunta? Porém, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8 fala: portanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Amém. Aqui diz claramente que Deus não nos deu o espírito de vergonha, ou de medo, de covardia. Deus nos deu o espírito de poder, onde Deus nos capacita, nos dá autoridade para levar o Evangelho dele a todos os confins da terra, sendo assim cumprindo o mandamento dele. Deus nos deu o espírito de amor, onde nós temos compaixão pelo nosso próximo e sabemos que temos que levar este Evangelho até ele. Deus nos deu o espírito de equilíbrio, aonde pode vir as dificuldades, pode vir muitas tribulações, porém nós não seremos derrubados. Nós não seremos derrubados. E nós devemos ter essa coragem, a ousadia. Deus quer que nós tenhamos essa coragem e ousadia para falar dele. Pois assim como Jesus, ele viveu com essa total ousadia e não viveu com medo ou com vergonha do Evangelho. Assim como Paulo diz na palavra de Deus: eu combati o bom combate, que nós possamos combater este bom combate. Aonde virão as lutas, virão muitas dificuldades, mas nós estamos com Deus e nós cremos nisso, amém? Bom, virar a chave da ousadia é a primeira chave. E a segunda é: tenha fé, mesmo todos dizendo que é impossível. Porque para nosso Pai nada é impossível. Através da fé podemos ultrapassar obstáculos, receber curas, realizar sonhos, atingir o inatingível que as pessoas dizem. Mas para isso é necessário ter uma fé absoluta e convicta. Uma fé onde não há dúvida. Fé a certeza da concretização de que vai acontecer, mesmo não acontecendo naquela hora. Onde Deus vem até o secreto e fala contigo, te dá essa promessa. É você crer no Senhor, mesmo não acontecendo na hora que você quer ou do jeito que você quer. Porque 2 Coríntios 5:7 diz: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver.
Isso é claro em nossas vidas. Sabe aquela clássica frase, só acredito vendo? Não cabe na vida de um cristão. Porque nós acreditamos, nós temos essa fé convicta de que Deus irá fazer o melhor para nós, para nossas vidas. E nós devemos agir assim para cumprir o mandamento de Atos. Ter fé de que, apesar das pessoas dizerem que você não é capaz, apesar das pessoas dizerem que você não vai conseguir superar seus medos, é você dar um passo a mais, é você sair do barco e andar com Jesus Cristo, amém? E todo esse tópico sobre a fé de um cristão, ele se encaminha para o que nós vamos falar agora, que é desprenda-se do e se. Desprender-se da opinião das pessoas, desprender-se do que as pessoas dizem e ter fé. E dar um passo a mais com Cristo, amém? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou céu e terra. Se você acredita nesse versículo, você acredita em tudo. Se no início ele falou e fez, então qualquer coisa pode acontecer. Como o Ale falou do impossível, quem criou tudo isso daqui? Quem nos sustenta é Deus. E como muitas vezes nós não conseguimos crer em Deus, nossa fé se limita ao nosso pensamento. Como nós muitas vezes achamos que o conhecemos, mas não conhecemos Ele. Como nós ficamos com medo, e como o Ale falou, ficamos presos no e se eu orar por cura e nada acontecer, e se eu orar e não acontecer, e se eu falar de Jesus para o meu irmão e meu amigo me zoar, a sociedade me zoar, ou me julgar, me excluir. Que Deus abra nossos olhos hoje para que a gente possa passar a ver e a crer em como seria a vida de alguém que verdadeiramente cresce em Deus. Atos na terra, de alguém que verdadeiramente manifesta o Atos. Eu fico pensando, Gabriel, como seria a sua vida se você cresce mais em Deus? Porque não é possível que aquilo que eu ou que o Alexandre vivemos hoje é tudo. Nós queremos mais. Talvez a gente viva como se houvesse um Deus, mas crer em Deus, eu acho que todos nós poderíamos sempre querer mais. Porque se nós acreditássemos mais, não existiria limitação, medo, não existiria discórdia, nada nos separaria. Talvez eu creia em um Deus da minha cabeça, um Deus limitado às circunstâncias e a quem eu sou. Mas se nós cremos verdadeiramente nesse Deus, como eu falei, o que é impossível de acontecer, verdadeiras são as palavras de Deus. O que é impossível para você é possível para Ele. Nada é impossível para Ele. Nós não estamos falando de um Deus que se limita e que se define. Não estamos falando de um filósofo, de um pensador. Estamos falando do Criador. Estamos falando de um Deus profundo, de um Deus que diariamente temos que buscar, conhecer mais. E a respeito disso que eu falei, Jesus deixa uma pergunta muito interessante para os discípulos em Mateus 16:13. Jesus pergunta para Pedro e para os discípulos assim: o que as pessoas falam de mim lá fora? E trazendo para a atualidade, eu acho que se Jesus fizesse essa pergunta para a gente responderia assim: as pessoas falam que você é um cara legal, que você é um mito, que você é um cara criado pela mente humana para preencher um espaço vazio, que você é um cara que é legal, mas aqueles que te seguem julgam demais. E aí dessas pessoas, Jesus responde para Pedro que ele não diz nada, e no capítulo 15, no capítulo seguinte, Jesus pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Vocês aqui que me veem, vocês aqui que me cultuam, quem eu sou para vocês? E aí Pedro imediatamente responde: você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus era o Filho, o Verbo, aquele que desde o princípio, há muito tempo, promessas foram feitas para a sua vinda. Aquele que veio para nos salvar, a nossa esperança, o Cristo, o enviado de Deus. E aí Jesus responde Pedro, um homem que verdadeiramente tinha entendido quem Deus era. Em Mateus 17-19, Jesus diz: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo, que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Essa foi a primeira vez que a palavra igreja foi citada na Bíblia. Ou seja, Cristo fala: eu edificarei a minha igreja sobre os que me creem.
Esses que creem que eu sou o Cristo, que eu não sou um cara legal, que eu não sou um hobby, que eu não sou uma opção, que eu não sou uma alternativa, mas sim que eu sou a própria vida. Aqueles que entendem o seu propósito, a sua identidade, e aqueles que vivem como ele viveu, eu edificarei a minha igreja. E aí Jesus fala assim: e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Aqueles que entendem quem Cristo é, são aqueles que podem vencer o mal diariamente, vencer o e se. Não só podem, como vão. Não existe limitação mais, não existe nenhuma barreira. E assim você passa a mover, acreditando que viver por Jesus é um privilégio. Amém. Quando nós vencemos o e se, aí sim, nós vivemos verdadeiramente o Evangelho, por Jesus Cristo. E todos vocês que estão assistindo essa live, que verão mais tarde, vocês podem ter certeza, meu irmão e minha irmã, viver por Jesus Cristo é um privilégio e tanto. Eu fico feliz em saber que viver por Jesus Cristo é um privilégio. Porque voltando ao nosso versículo de início, em Atos 1:8, a palavra de Deus diz que nós devemos ser testemunhas do Evangelho de Cristo em todos os lugares dessa terra. E se nós formos mais além, e se nós procurarmos o conceito de testemunhas, eles darão dois conceitos que eu trouxe para vocês, que tem duas palavras semelhantes e são bem importantes. O primeiro conceito e significado de testemunha é pessoa que testemunhou, que assistiu a um acontecimento ou um fato. A segunda é pessoa que assiste a um ato a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. Para quem não sabe, veracidade significa que é algo verídico, algo que é verdadeiro, ok? E bom, lendo esses dois conceitos a vocês, da palavra testemunha, esses dois conceitos ele tornam a lembrar de uma palavra, que é ato e fato. E fato é algo que aconteceu com certeza. E quando nós pensamos nisso, a gente pode pensar da seguinte forma: como que nós levaremos o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações da terra, se nós não vivemos este Evangelho? E bom, eu quero trazer para vocês uma coisa muito importante. Quero trazer para vocês 3 perguntas, que eu tenho refletido ao redor da minha semana, tenho refletido muito em meu coração, e que vocês possam responder ela de todo o coração, com toda a sinceridade. A primeira é: você tem sido testemunha do que Deus tem feito no mundo? Guarda essa pergunta. Você tem sido testemunha? Você tem visto isso que Deus tem feito neste mundo? A segunda é: você, além de estar presenciando e sendo testemunha disso, você está colaborando para o reino de Deus? E a terceira é: você realmente tem vivido aquilo que Deus te chamou para viver? Bom, essas 3 perguntas eu quero que vocês pensem nelas e respondam com toda a sinceridade. Se nós tenhamos sido testemunhas, se nós temos colaborado para o reino, para que ela seja cumprida. Porque, vamos pensar, não tem como nós sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo se nós não vivemos ele. Não tem como nós levarmos a palavra de salvação e de amor às pessoas, sendo que nós não vivemos ela primeiramente. Antes de levarmos essas palavras de amor, de salvação, os frutos do Espírito Santo, nós devemos viver ela. E Gálatas 2:20 diz isso: porque fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Glória a Deus. Sabe, aqui Paulo diz à igreja de Gálatas: eu fui crucificado juntamente com Cristo. Então ele está testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo e vivendo. Antes de levarmos esse Evangelho de Jesus Cristo porta fora da nossa igreja, porta fora de nossas casas, nós devemos primeiramente viver ele. Viver o amor de Jesus Cristo, viver como Jesus Cristo viveu. E quando nós vivemos este Evangelho, você pode ter certeza que virão muitas dificuldades, porque na palavra de Deus diz isso, que no mundo tereis dificuldades, tereis aflições. Porém as dificuldades virão, as aflições virão, mas nós não seremos derrubados, porque a nossa rocha é o Espírito Santo. A nossa rocha é Deus. E nós cremos nisso. E sabe, e nós podemos ver esse privilégio em viver por Cristo, como exemplo, Paulo dizendo em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tanto morrer, tanto viver é lucro para Cristo.
Aqui Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo. Então todos os dias que nós acordarmos, nós devemos pensar, eu estou aqui para cumprir um chamado, ser testemunha do Evangelho. Eu estou aqui para cumprir um mandamento, levar a palavra de Deus a todos os confins da terra. E todos os dias da minha vida, assim como o Gabriel também, nós buscamos viver isso. Nós buscamos viver por Jesus Cristo. E se necessário, nós morreremos por Ele, amém? São palavras fortes, mas se nós vivemos por Ele, nós não recebemos a morte, nós recebemos a vida eterna. E eu oro constantemente ao Senhor para que o amor dEle cresça em meu coração. Oro todos os dias da minha vida para que o amor de Jesus Cristo nunca se esfrie e se aqueça cada vez mais. Mesmo com uma corda em meu pescoço ou o fio de uma espada em minha garganta. Que eu possa viver por Ele e, se necessário, perder a minha vida. Porque esta vida terrena não importa. Nós teremos a vida eterna se estamos com Cristo, amém? E que nós possamos viver isso. Mesmo com perigos, assim como Paulo, assim como Jesus Cristo. Assim como os apóstolos que eram perseguidos, combater o bom combate. Porque João 11, 25 e 26 diz, esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Jesus termina dizendo, tu crês nisso? Você acredita que, mesmo morrendo por mim, você terá a vida eterna? Que nós possamos ter isso em meu coração. E o meu desejo é que você que está ouvindo e vendo essa palavra possa entender isso. Viver por Cristo é mais do que receber uma palavra no domingo ou no sábado, no house ou no culto aqui das 6, das 10, e simplesmente no resto da semana nós esquecermos isso. Viver por Ele será a maior luta da sua vida, você pode ter certeza, porque nós lutamos contra principados e potestades. Todos os dias de nossas vidas nós lutamos contra isso. Mas se estamos com Ele, nada irá nos abalar, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso firmamento, amém? E bom, vivendo intimamente, pessoalmente com Ele, nós devemos entender que precisamos aprender a pescar. Parece algo meio sem sentido, mas fará sentido agora. Na nossa vida como cristão, nós temos que aprender a pescar, principalmente no nosso relacionamento com Deus. Porque se nós caminhamos somente da revelação dos outros sobre quem Deus é, isso limita muito o nosso relacionamento com Ele. Deus sempre desejou falar com cada um de nós, individualmente, pessoalmente e unicamente, desde o princípio. Ele não é um Criador distante, mas um Criador presente. O desejo do Senhor é o mesmo, de se relacionar com cada um de nós. Em Êxodo 19, 9, vemos uma passagem onde muitos de nós cometemos o mesmo erro. Em Êxodo 19, 9, Deus manda Moisés preparar o povo, porque Deus iria se revelar para o povo. E quando Deus começa a se revelar, Ele surge com trovões, com raios, e o povo imediatamente fica com medo. E aí o povo se dirige a Moisés e fala, Moisés, você precisa ser o nosso mensageiro, porque nós temos medo, nós estamos com medo. Seja esse que fala, que escuta o que Deus falou e traga para cada um de nós. E apesar de constantemente eu e você vemos líderes, pessoas agindo, vemos grandes pastores no YouTube, no Face, grandes movimentos, pessoas nos discipulando em prol do Evangelho, nada pode substituir a revelação pessoal de Deus. O relacionamento pessoal com Deus. E nas palavras de Jó, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Jó 42, 5. A experiência de conhecer pessoalmente e a de apenas ouvir falar é totalmente diferente. Não existe nem comparação. E se a vida eterna é essa, conhecer a Cristo, obviamente que a verdadeira vida é conhecê-lo pessoalmente. Até porque nós só podemos aprender, nós somente temos conhecimento de Deus através da vida de pessoas, dessas pessoas que verdadeiramente se relacionaram com Deus pessoalmente, trazendo para a Bíblia como Abraão, Moisés, Davi, Débora, entre outros. Mas agora, a pergunta que eu deixo para você, outras perguntas é, o que o Senhor é para você? Qual é a sua experiência com Ele? Qual é o seu testemunho?
Precisamos entender que todo conhecimento que recebemos a respeito de Deus precisa nos motivar para buscar mais dele. Isso nos revela um Deus pessoal que quer se relacionar conosco. E estar comigo também, e entender que isso me permite me aproximar do trono dele com ousadia, me permite fechar a porta do meu quarto e me aproximar em secreto da sua presença. E isso tem que gerar em mim um conhecimento, um desejo de conhecer mais ele. Não somente ao Deus do meu pastor, ao Deus dos meus pais, dos meus líderes, dos meus amigos, mas o meu Deus, o meu Senhor e o meu amigo. Então, não viva somente do peixe dos outros, do peixe que os outros te dão, daquilo que te dizem que o Senhor é. E não se esqueça da fonte, de buscar a verdadeira fonte. Jesus, como ele mesmo fala, ele é o pão, ele é a água da vida. E algo que precisa motivar a gente todos os dias é, quanto mais o conhecemos, mais queremos conhecer. E quanto mais o conhecemos, mais queremos fazê-lo conhecido. E a partir disso, diariamente precisamos saber pescar pessoas também. Por meio da transformação diária, nós transformamos a vida das pessoas à nossa volta. E para transformar, precisamos ser transformados. Romanos 12:2 diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Bom, para transformar, nós devemos ser transformados. E nós fomos chamados por Cristo para sermos transformados e gerar transformação. Isso é claro, isso diz na Bíblia, a partir do versículo que nós lemos, Atos 1:8. "Sereis testemunhas do meu evangelho." E uma pessoa transformada pelo Espírito Santo realmente acontece de forma natural. Um legítimo discípulo de Jesus Cristo acaba gerando outros discípulos, pois essa é a nossa missão, falar do Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes, assim como eu havia dito no tópico anterior, nós devemos viver este Evangelho, para nós levarmos este Evangelho. E Deus nos chamou para viver Mateus 28:19, que diz: "Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E aí, para essa tal missão, nós precisamos ser transformados. E a nossa transformação, ela começa do nosso interior, do nosso secreto com Cristo. Porque na Bíblia, na passagem de Deus, diz para nós não orarmos como os pagãos e não orarmos como os gentios, querendo mostrar às pessoas que nós oramos. Mas em nosso secreto, se nós buscarmos a Deus de todo o coração, na palavra de Deus diz que se nós batermos na porta, Ele abrirá. Se nós chamarmos a Ele, Ele nos atenderá. E uma pessoa transformada, ela ama verdadeiramente. Uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, ela ama sem querer algo em troca. Porque amar é se entregar, sem interesse algum, sem esperar nada em troca. Nós precisamos amar a Deus e pronto. Nós precisamos amar o nosso próximo e pronto. Sem ser motivados pelas vantagens que isso nos traz no futuro ou no presente. Ou uma recompensa queremos receber em troca do meu amor por o meu irmão. Porque não era vantagem nenhuma para Cristo morrer por nós. Não era vantagem nenhuma Cristo se entregar no Calvário por todas as pessoas deste mundo. Porque eu fico pensando, como nós queremos ser igual a Jesus, como nós queremos viver atos na terra. Mas eu penso, será que eu seria capaz de morrer pelo meu próximo que eu nem conheço? Amar verdadeiramente é isso. Jesus amou tanto este mundo, Deus amou tanto este mundo que entregou o seu único filho, para que naquele que crê no Senhor não pereça e tenha vida eterna. E nós devemos crer nisso. Porque antes, Simão Pedro e André, eles pescavam peixes. Mas depois que houve o encontro com Jesus Cristo, eles pescaram almas para Cristo. Esse é o nosso objetivo, deixar nossas vontades, deixar nossos medos, deixar nossos achismos, para nós nos entregarmos a Cristo, sermos transformados para transformar a esfera em que estamos, a geração em que estamos, porque eu creio que há uma geração onde é levantada por Cristo para levar o Evangelho dele a todos os lugares dessa terra. E quando somos transformados, há um despertar em pontos específicos em nossos corações.
Mas 3 pontos importantes que nós falaremos, elas serão moldadas, a nossa vida será moldada nesses 3 pontos. Os 3 pontos são despertar, transformar e estabelecer. Nós despertamos por meio da palavra de Deus, transformamos por meio do caráter de Cristo e estabelecemos por meio do poder do Espírito Santo. Quero passar para vocês 5 passos, se possível vocês anotem, resumindo tudo que a gente falou aqui. O primeiro passo é: pratique a conduta de Atos. Não tem como liderar sem ser exemplo, ou seja, ore diariamente, jejue semanalmente, ministre com ousadia, viva em santidade, seja generoso abundantemente, flua o sobrenatural e faça justiça. Esses passos que a gente vai passar para vocês foi de um curso que a gente fez e a gente achou muito interessante passar para cada um. O segundo passo é: seja intencional e convicto, tenha um plano de ação, persevere nos tempos bons e ruins. 1 João 15:2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. O terceiro passo: tenha uma mentoria, Provérbios 11:14. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Quarto passo: você precisa viver em comunhão e união, Hebreus 10:14-15. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajando-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E o quinto e último passo, Gênesis 49:27. Nessa passagem, Jacó descreve um de seus filhos, Benjamim. Ele descreve assim: Benjamim é um lobo voraz, pela manhã devora os seus inimigos. Ou seja, precisamos ter esse desejo. Você que nos assiste, seja como Benjamim, seja um lobo voraz, um predador, decida agir, corra atrás da sua presa, corra atrás de vidas para Cristo e corra atrás para conhecê-los. Não viva somente dos testemunhos dos outros, vá e busque os seus testemunhos e as suas experiências. Agora, já estamos encerrando, gostaria de chamar a banda. E retomando tudo que o Gabriel falou, todos esses pontos, todos esses tópicos que nós acabamos especificando para vocês, é a conduta de Atos. Viver como Jesus Cristo viveu nessa terra, perder o medo, perder a vergonha, sabe, ter uma vida com Cristo, ter fé, mesmo todas as pessoas dizendo que é impossível. E nessa noite eu gostaria que cada um de vocês que estão nas suas casas, estão com as suas famílias, se reunissem agora. Porque eu sinto em meu coração que há uma geração que busca Jesus Cristo e quer viver como Jesus Cristo viveu. Independente do que as pessoas de lá fora vão falar, independente do que as pessoas vão achar, nós devemos ter a fé que Cristo tem algo muito maior para nós. Porque viver por Cristo é muito melhor do que qualquer coisa que este mundo tenha a nos oferecer. Ter uma vida pautada nas vontades de Cristo é muito maior do que qualquer coisa, qualquer vontade que a nossa carne deseja. E eu gostaria de convidar vocês a orar neste momento. Que você possa fechar seus olhos neste momento, que você possa buscar o Espírito Santo neste momento. Pai, o Senhor é misericordioso, Pai. Nós amamos o Senhor, Pai, nós amamos o Teu nome. Nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir, Pai, a capacitação espiritual. Pai, cada pessoa que está neste lugar, nessa igreja, em cada casa, Pai, que o Senhor possa capacitá-las para falar do Teu amor. Que essas pessoas possam ter vontades de buscar o Teu nome. Que o Senhor possa derramar do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos perder esse medo, Pai, essa vergonha de falar do Teu Evangelho. Porque viver por Ti é a melhor coisa que nós faremos em nossas vidas, Pai. E morrer por Ti é lucro. E todos os dias de minha vida eu busco isso, nós devemos buscar isso, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter fé, mesmo as pessoas dizendo que isso é impossível, mesmo as pessoas dizendo que você não vai conseguir, que nós possamos confiar no Senhor, confiar no Teu nome e, acima de tudo, colocar o Teu nome sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos viver como Ti, Senhor. Que nós possamos viver como o Senhor viveu nossa terra, Pai, dando a outra face. Que nós possamos amar a quem nos odeia. Que nós possamos ser testemunhas do que o Seu amor faz conosco. Amém. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada pessoa que está nessas casas, Senhor. Nós queremos que o Senhor tem grandes coisas para nós, tem grandes coisas para esta igreja, para cada pessoa que está vendo essa live, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.